brinco, eu digo assim, o cliente contratou a gente para pintar as paredes e o teto. Nós não vamos pintar o chão para ele e os móveis de graça. É isso aí, né? É. A pintura ela tem dois objetivos principais, né? Que um é proteger, que é a parte da impermeabilização e tal, e a outra é embelezar. No momento que eu coloco o meu propósito, o que eu quero ser, o que estou fazendo ali, mas que eu coloco em ação o cuidado que eu tenho que ter no ambiente, automaticamente mostra o descuidado dos outros. Olá, eu sou Juliano Betim e chegamos ao episódio 9 dessa primeira temporada do podcast Pilares da Casa Design Serra, conexões que inspiram. E para hoje eu tô aqui com uma galera da pesada, os caras são grandes e tem a mão forte também na pintura, então vamos falar de revestimento, de pintura, de acabamento. E para isso eu tenho aqui Maurício Canterli, da MC Soluções, e o Gustavo Zanata, da Prima Cor. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí para falar um pouco sobre pinturas e acabamentos. Perfeito. E agora vamos ver se o estagiário vai ser remunerado ou não em si mesmo. Vamos ver o texto que ele fez de vocês aqui, ó. Gustavo Luiz Zanata é casado com Bruna Salvati Zanata, pai de Bárbara e Lívia. Natural de Bento Gonçalves, ele carrega no sangue o espírito empreendedor e a paixão pelo universo das cores. Em 2005, fundou Prima Cor Tintas, trazendo inovação para o comércio de tintas na Serra Gaúcha, ao apresentar a marca Coral para a região. Olha aí. A empresa cresceu com um compromisso inegociável, oferecer produtos de alta qualidade, aliados a um atendimento personalizado, com preços competitivos, formas de pagamentos flexíveis e uma equipe altamente qualificada. A Prima Cor consolidou sua credibilidade no mercado. Gustavo acredita que cada cor tem o poder de transformar espaços e despertar emoções, tornando cada projeto único. Fora do trabalho, ele valoriza a família e a construção de realizações autênticas, trazendo esses princípios para o dia a dia da sua empresa. Bem-vindo, tá certinho, acertou as datas, os nomes, todas. Bem. Muito bem. E ao meu lado esquerdo, aqui na minha frente, Maurício Aquino Canterli. É casado com a Daniela Valdiceroto, pai do Francisco e do Matheus, natural de Passo Fundo, tchê. Ele construiu sua trajetória profissional com dedicação e um olhar atento às necessidades do mercado. Em 2018, fundou a MC Soluções, 2018, inicialmente focada em trabalhos de acesso por corda e posteriormente especializando-se em pintura predial e residencial. Seu compromisso com alto padrão de qualidade, segurança e comprometimento tornaram a empresa referência no setor. Além do universo empresarial, Maurício tem uma forte conexão com a música e o rugby, hobbies que refletem sua disciplina, paixão e espírito de equipe. Que chique. Ele leva consigo um lema que norteia tanto sua vida pessoal quanto profissional. Sempre que for fazer algo, faça bem feito e fará uma vez só. Isso aí. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos e vamos começar o nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Isso aí. Estamos aí para esclarecer, falar, mostrar o que a gente carrega de bagagem aí durante esses anos de profissão, de vida de atleta também. Também, vamos bater um papo sobre isso também. Um papo sobre isso daí, porque tudo são aprendizados que a gente acaba carregando, são princípios, são Muito bem. características boas, né, que a gente traz durante todo esse percurso. Muito bem. E agora a gente está, para quem está nos assistindo pela primeira vez, está conhecendo a casa, ou já veio nos visitar ou deseja vir, esse espaço aqui é a adega da casa.
e batizada como a Sala do Vinho Brasileiro, através lá do Concevites, que é também um dos nossos parceiros, um dos nossos multiplicadores. E aqui já vamos bater um papo para ver como foi a entrada de vocês, o que vocês têm com a casa, como que está essa conexão com a casa também. E vamos começar até pela nomenclatura, multiplicador. O que essa palavra reflete para vocês, sendo multiplicador da Casa Design Serra? Zanata. O convite foi feito por pessoas que a gente tem um trabalho bastante tempo, né? Então, pessoas que a gente conhece. Esse foi um fato importante de eu ter me incluído nela, né? Através do Juliano, o Mauri também comentou que ia participar, e outros multiplicadores que estão aqui também já são conhecidos e parceiros, e a gente já fez várias obras juntos. E né? pode citar quem tu vai lembrando vai falando, porque é bastante gente. Multiplicador é uma palavra moderna hoje, né? Porque todo o contato que a gente faz, desde o peão da obra, aquele que executa, até o arquiteto que projeta, todos eles são multiplicadores, né? Então faz com que a gente faça uma obra hoje aqui junto e acaba multiplicando isso para as pessoas que todos muito se conectam, né? Como a gente sempre vem participando, eu ouvi muito falar dessa palavra conectar aqui dentro, né? Sim. Então é isso que fez com que eu tivesse o prazer de entrar na casa, né? Muito bem. Mauri, para ti, o que reflete essa nomenclatura de multiplicador? Não chamar vocês de parceiros, né? E sim de multiplicadores. Isso aí mostra para mim, a questão do comprometimento com o que está sendo proposto, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros até a entrar nesse projeto. O Renan me convidou para participar antes de ter a casa e tudo mais. No sonho ainda. Ainda na parte que era o sonho para ser construído, né? E eu vendo o cenário, a proposta, eu acreditei que poderia ser uma grande possibilidade de criar uma visibilidade, mas em cima daquilo que eu me proponho a fazer. Porque eu vejo a casa como uma grande união de excelentes profissionais, né? No meu ver, aqui está o melhor da automação, está o melhor da tinta, está o melhor na publicidade, está o melhor nas aberturas, o melhor do acabamento, e eu me senti privilegiado em participar disso daí e ter esse convite para participar junto dos melhores. E isso aí é o que me deu como parâmetro assim para participar de entrar no projeto. O Mauri realmente foi um dos primeiros lá, assim como o próprio Renan da Futura Luz. Teve vários que a gente conversou bem no início, ainda quando vamos pegar ou não, né? Naquela época eu ainda estava em Santos pela Dale Carnegie, eu estava lá em Santos, eles começaram a fazer as reuniões aqui, a gente fazia muita reunião online, colocando essa questão da nossa visão e que a gente gostaria que fosse que a casa se tornasse, né? Então nós tínhamos pensamentos diferentes, né? A Silvinha com o pensamento ali de ser uma mostra de decoração permanente, o Renan trouxe uma ideia de ser mais um collab de empresas, eu já tinha focado muito no sentido de ser uma loja em formato de mostra permanente, para sair negócios realmente, e daí o Ali também trouxe essa questão do relacionamento, da conexão, para ter um espaço gastronômico, então fundiu que a casa se tornou, tem espaço para gastronomia, para workshop, ela pode ser locada e os outros espaços. Então, e por que a gente pensou realmente nessa palavra como multiplicação, né? Porque a gente sempre fala e concordo que a vida é uma matemática, nos negócios e na nossa vida pessoal também, né? Então, todo mundo fala dividir para algumas coisas, mas dividir nos negócios eu estou repartindo, dividindo cliente, dividindo ações, então não é esse o intuito. E somar é pouco, né? Para a quantidade de gente que a gente tem aqui, de empresas, e quem está por trás desse processo, então quando a gente quer escalonar, quando eu quero acelerar alguma coisa, eu tenho que multiplicar.
Então, por isso que a gente pensou e trouxe essa nomenclatura e não chamar vocês de simples parceiros, né? E essa questão da multiplicação, ela vai muito em direção ao negócio e aos contatos, né? Exemplo, eu tenho uma lista de contatos de, vamos supor, 10 clientes. O Gustavo tem mais 10 clientes. O Juliano tem mais 10 clientes, né? Uma suposição. No momento em que a gente está trabalhando junto, eu não tenho mais os 10 clientes, eu já tenho mais os 10 do Gustavo, eu tenho mais os 10 teu. O negócio ser... Imagina isso, que a gente está em 35 multiplicadores. Então, se a gente quiser fazer um evento na casa, a gente tem que dizer assim, opa, peraí, nós vamos fazer um evento, cada um pode convar 3. Entende? Então, para a utilização dos espaços, para toda essa questão. Eu acredito até, falando em questão de multiplicação, que desde que tu entrou no projeto, lá no início dele, já deve ter virado algum cliente também para ti, já deve ter, em cima da casa nem estava rodando, e se eu não me engano, tu já tinha cliente que já tinha virado de indicação, né, Mauri? Sim, com certeza. Isso aí, a questão da confiança e a indicação do trabalho, acreditando que ele vai ser um trabalho bem feito, né? Sim. E é isso que a gente tem aqui dentro da casa, né? Em todos os... Hoje, né? E hoje tudo é rede de relacionamentos. Isso, né? Então, por que não conectar todos os multiplicadores, né? Que eu acho que é a função principal da casa, né? Imagina assim, eu tenho 3 palavras bem fortes para mim, né? Para quando eu vou trabalhar liderança ou quando eu vou trabalhar nessa questão com outras empresas. E essa questão da referência que tu diz, que vocês colocaram de trazer 10 clientes de cada um, por exemplo, e trocar. Quando eu, aqui do Jornal Design, vou lá e digo assim, peraí, tá precisando de pintura? Tá precisando de um pintor? Tá precisando de soluções nessa parte? Quando eu indico um de vocês, assim como os demais, esse nome já vai com credibilidade. Isso aí. Então, a primeira palavra ali é credibilidade. O cara já vai, peraí, já confio no Juliano do Jornal Design Serra. Indiquei lá o Zanata da Primacor. Vai lá, ele já chega com credibilidade. Veio como indicação de um cara que já fez serviço legal, que trabalha conosco, que eu já anuncio lá com ele, ou é por amizade, enfim. Aí vem a segunda parte. Quando ele começa a conhecer o Zanata, começa a conhecer vocês, e ele vê que condiz aquilo que eu falei com a empresa, com o que vocês fazem, e reflete isso nos colaboradores, respeito. Isso aí. Vocês começaram a gente começa a ganhar o respeito da pessoa. Aí depois disso, o que acontece? Entrego, faço um bom trabalho, tal, honro as datas, honro também a questão de valores, ele vê que não está num valor absurdo. Então começa a fazer isso com confiança. Aí eu montei essa tríade aí para mim conseguir liderar, conversar e multiplicar dentro do nosso negócio, né? Então essa é a tríade da casa no formato de multiplicadores, é isso: credibilidade, confiança e respeito. E falando em questão de negócio, a gente sabe que quando a gente vai por indicação, a nossa probabilidade de fechar um negócio ela é muito maior do que tu chegar de paraquedas assim para abrir frio, né? E tu vai fazer a pintura da tua casa, tu gostaria de um orçamento, agora daí se tu chega lá, o Zanata disse, não, chama lá o Mauri, que esse é o cara que vai resolver para ti, eu vou chegar lá e possivelmente a gente vai entrar num consenso, num acordo, esse tipo de indicação ela tem muito mais peso do que qualquer folder, qualquer vídeo, qualquer marketing que tu faça. E até pra gente conseguir, né? Porque muitas vezes tu tem indicação e tu começa a fazer negócio simplesmente por aquele negócio. Mas no momento que essa pessoa aqui, por exemplo, se a gente colocar a pessoa para dentro da casa, seja ele arquiteto, cliente final, enfim, cara, ele sai com a casa construída de ponta a ponta. Isso aí. São 35 empresas voltadas para casa e construção. E ainda tem... a casa quando você pega ela... mas Juliano, tem o Nature e o Barista aí, um collab deles. A gente precisa comer, se alimentar, tomar um bom vinho, vir para cá, fazer uma reunião aqui. Comemorar, isso aí. Então, esse foi a ideia principal, né? De termos um espaço onde a gente consiga fazer a experiência de vocês, dos multiplicadores, e
dos clientes que vierem para cá se tornar uma coisa leve, não aquela coisa pesada de venda, de botar na mesa, tem aqui o projeto, vamos falar, não, relaxa. Aquela coisa forçada. Forçada. Assim, tem que ser uma coisa leve que flui Isso mesmo. Então a ideia principal é essa. Então a casa está aberta para quem quiser vir, para quem quiser conhecer, vir aqui tomar um café, passear pela casa, conhecer os espaços e todos os trabalhos que eles fizeram, que os multiplicadores fizeram, está aberto para vocês. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar a conhecer um pouquinho mais das empresas de vocês, né? O intuito maior aqui não é nem conhecer a empresa, porque empresas são feitas de pessoas. É conhecer quem está por trás dessa empresa. Vamos começar por ti, Zanata? Pode ser, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos falando aqui sobre... Então conta para nós, quem é a Primacor, quando que começou, por que começou, de onde que veio a ideia, se tem sócio, Conta para nós todo o contexto aí da Primacor. Bom, o surgimento da Primacor, na verdade, foi um sonho que eu tinha quando eu estudava administração lá na UX, né? Que eu sempre tive um sonho de ter mais liberdade, né? Então, para mim, ser funcionário CLT era meio difícil, né? Então, eu sempre quis ter o meu negócio. Eu não sabia o que era. E, na época, eu trabalhava de balconista numa loja de tintas, né? E eu me destaquei com os parceiros na época, que eram os pintores, que hoje são pintores bem antigos, e eles gostavam muito do meu trabalho, do meu atendimento. E todo mundo dizia isso para mim: bah, Gustavo, tu tem que ir para esse negócio e tal. Tem que empreender. Tem que empreender. E aí eu comecei a pesquisar. E na época a marca Coral, ela não tinha nenhum representante em Bento Gonçalves. E que ano que era isso? Em 2003 a 2004. Eu tinha, na época, uns 22 para 23 anos. Acabou de entregar a idade, hein? Então eu comecei a pesquisar para abrir um novo negócio, até porque na época as lojas, elas eram aquela loja estilo balcão, né? Tu chegava na loja e tu te barrava naquele balcão gigante, assim, né? E eu achava que aquele atendimento era muito precário, era uma coisa antiga, né? E eu disse, não, isso aqui tem que mudar e tal. E aí eu conheci o representante na época da Coral e a gente conversou por um bom tempo, mais de 6 meses e tal, e ele acreditou em mim, né, no meu potencial, e ele me convidou. Na época eu visitei 2 lojas em Caxias do Sul, uma cidade vizinha, e eles bombavam vendendo Coral. Olha aí. E aí começou a vir me despertar, né, a questão do produto, da marca Coral. E aí eu, não contente, eu fui para Porto Alegre fazer uma pesquisa de mercado lá. E Caxias não foi suficiente. Na época, Porto Alegre para nós era longe, né? Com 22, 23 anos era difícil. Era ir para a capital. E lá, juntamente com o pessoal da Coral, fui no escritório deles lá, na época que eles tinham centro de distribuição, eles me levaram para várias lojas e tal. E eu pensei, cara, como é que não tem uma loja dessas em Bento? Como é que não tem ninguém trabalhando com essa marca em Bento? Olha só, meu. E isso já era 2004, não tinha Coral aqui ainda. Não tinha Coral em Bento. E a Coral já era uma empresa grande. Ela era a segunda de market share no Brasil na época e não tinha em Bento. Simplesmente não tinha em Bento. Olha só. Né? Não sabia dessa... E aí o pessoal da Coral me deu muita ajuda, o pessoal, o arquiteto de marketing na época, que era a Estela, o Adilson do comercial, me deram um apoio total. Porém, eu me esbarrava numa questão que era financeira, que para abrir um negócio na época dessa magnitude, tu precisa de dinheiro e tal, né? E aí eu precisei de ajuda, né? E na época eu encontrei um sócio e meu pai também me ajudou. Um patrocínio aí. Me deu um suporte inicial e tal. Foi bem legal a ajuda do meu pai na época. Boa. Né? E aí a gente abrimos a loja em 2005, né? E na época a gente foi desafiador porque ninguém conhecia a marca. Então a gente tem que fazer um trabalho muito intenso nos pintores, nas construtoras, com os arquitetos. A gente fazia bastante cursos, provas de produtos.
E como eu tinha já uma bagagem e eu tinha bastante contatos na época de pintor, muitos começaram a usar o produto, né? E começaram a ver que o produto era tão bom quanto outras grandes marcas do mercado, que aqui simplesmente só vendiam aquelas. E a gente foi crescendo, a gente foi trabalhando, e em 2012 eu comecei a trabalhar, a gente se desconectei do meu antigo sócio, né? E agora hoje convidei o Felipe para entrar na sociedade, né? E a gente está até hoje, né? Então... Deixa eu te perguntar, na questão eu sei que tu sempre buscou, até por trazer uma marca nova para a cidade, o que não existia, então isso já mostra uma questão de inovação aí, né? Então tu foi sempre buscando essa parte. E dentro da Primacor, né? O que tu traz nessa parte de inovação ou de tecnologia? Como que é essa pegada? Que eu sei que isso tu tem dentro de ti desde antes de abrir mesmo a própria loja, né? Sim, o que eu também eu reparava, né? Não existia, ninguém fazia um banco de dados do que a gente se vendia, né? Vinha lá um cliente e dizia assim para mim, Gustavo, lembra aquela cor lá que a gente pintou há 5, 6 anos atrás? Não lembro. A gente até lembrava, mas a gente não tinha uma referência, um banco de dados para procurar. E aí, na época ali, em 2010, eu adquiri um sistema de gestão e eu priorizei ter um histórico que eu pudesse buscar essas informações para ter uma fidelidade, né, do cliente, para o cliente saber que a pintura do quarto da filha é tal cor. É tal cor. A parede da sala é tal cor, né? E isso a gente foi criando esse banco de dados, incrível que pareça, a gente está em 2025, eu tenho clientes que vêm lá até hoje, Gustavo, lembra aquela cor que eu pintei há 15 anos atrás? Sim, tá aqui. Busco no banco de dados. E eu já tive um problema com isso, o pai foi fazer a pintura e disse, eu quero a mesma cor. É isso aí, a gente... De que jeito? Tinha que ir lá, mostrar, fazer foto, tentar achar a mesma cor, porque os ambientes são diferentes, até a pintura externa, né? Aí vem o Mauri pra fazer, vamos fazer os testes de cor, vai... Então, cara, isso é uma bela baita de uma sacada. Isso em 2010, né? E outra coisa que eu sempre priorizei foi o conhecimento técnico. Então, a gente tinha uma falha muito grande, que não existia uma comunicação muito grande entre o fabricante, que é o produtor da tinta, e os pintores que estão na outra ponta, né? E esses problemas de pintura, como a tinta é um produto muito técnico, então tu tem que... a aplicação tem que ser muito bem feita e respeitar todos os processos, né? Porque senão acontece vários tipos de patologias, de problemas que vai acontecendo conforme as obras vão andando. E a fábrica, por ser uma fábrica nacional, ela demorava muito para responder, para a gente tentar resolver. E a velocidade da obra não permitia... Não esperar tanto assim. Não tinha como esperar, né? Então eu me aprofundei muito tecnicamente em tintas, né? Para quê? Para que eu pudesse já chegar na hora e resolver o problema. Né? Muito bom. Isso aconteceu por isso e nós temos que fazer isso para consertar. Né? Então o que aconteceu? Muitos pintores ainda até hoje me ligam bastante, né? Claro que hoje agora mudou muitas coisas, né? Os pintores mais jovens que estão vindo agora, eles já estão buscando as informações, né? Que na época não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Hoje a informação tá ali, é só querer, né? E então não tinha essas informações. Então eu busquei isso, ter esse conhecimento, por isso que a gente tem sempre como uma referência a loja ser uma referência em atendimento qualificado. Né? E a gente pega também nessa parte técnica aí das tintas, né? Os materiais eles evoluem muito rápido em pouco tempo, assim, né? Tipo, a marca ela tá estudando lá o tempo inteiro como solucionar, exemplo, um probleminha de mancha, outro probleminha de desplacamento, diversas coisas ali, que isso daí essa parte técnica
eles recebem a informação antes, né? Então, às vezes a gente como pintor, a gente tem como processo para consertar uma certa patologia, um produto. Aí a gente chega lá no Gustavo, Gustavo, eu tenho esse problema aqui. Ah, não, a marca lançou esse outro negócio aqui que funciona e agora para fazer esse tipo de conserto é esse outro produto. Ela evolui muito rápido. Evoluiu bastante. Eu lembro que lá há 10 anos atrás a gente tinha algumas tintas que hoje não tem mais e a tinta evoluiu muito, né? Então, tanto em acabamentos e como... antes a gente tinha uma tinta que fazia vários tipos de pintura, né? Hoje, cada tipo de superfície, cada tipo de reboco tem um tipo de tinta específica. Cada região onde tu vai pintar tem uma tinta específica para aquela região. Exemplo, no litoral, tu vai usar um certo produto porque lá tem incidência de maresia, o sol, salinização. Isso e tudo mais. Tu vai vir na serra, é outro material, porque aqui a gente tem muita umidade, tem fungo, tem diversas outras coisas que lá não tem. E aí o produto acaba te entregando uma solução melhor com maior durabilidade, né? Olha só. Isso que vocês trazem bate muito. Eu sou lá natural de São Borja, né? Estou aqui desde 99, mas e quem construía sempre as casas era o meu avô. Então ele era chefe pedreiro, depois virou chefe de obra e tal, toda essa função. Quando ia para pintura, ele ia lá e comprava aqueles quadrados, aqueles galãozão de tinta e pintava a casa inteira com aquilo lá. É isso aí. Não tinha diferença. Eu fiquei lembrando disso, porque ele dizia assim, não, só mistura, faz isso aqui. Ou era a base d'água, ou era outro que daí era para pintar o ferro, tintar óleo. E deu, né? E era só o que tinha que fazer. Não, esse aqui é pra parede, pintava o que tinha. Só mudava a cor dela e era tudo. Era muro, era dentro, era fora. Era só, né? Era uma coisa só. Olha só, tecnologia. Claro, a gente tá falando de alguns anos, né? Mas... E eu tava falando até acabou conhecendo o seu Aldo, conheceu o seu Aldo, um dos primeiros pintores de Bento aqui. Ele é avô de um amigo meu. Ele contando que antigamente eles faziam a cor na obra. Tipo, a pigmentação lá. Eles faziam a obra, eles misturavam ali. Eles misturavam, eu quero um rosa claro, ele pegava lá o branco, ele ia ali e tal. É isso aqui que tu quer, ele fazia as medidinhas, misturava e fazia. Eu botando um vermelhinho ali. Agora tem um gancho que eu lembrei, né? Quando eu entrei há 25 anos atrás, se fazia muito isso. E eles estavam. A Coral foi a pioneira. A Coral e a marca Souvenir foram as pioneiras de trazer as máquinas tintométricas, né? Foi por isso que eu fui contratado na época, porque eu comecei a trabalhar com o Salton, quem é o mais antigos aí conhecem, né? E o Salton, ele comprou uma máquina de tinta, só que ele não sabia mexer no computador. E aí ele me contratou para mim fazer a pigmentação, porque ele saiu do pintor fazer a cor e começou a época das máquinas tintométricas, né? Caraca. E uma coisa que eu lembrei também numa visita que eu fui lá, que tu mostrou, logo que tinha saído aquela parte do site, que tu tirava foto, não era isso? Tirava foto do ambiente, escolhe a cor e a IA ali ajuda a fazer a simulação, né, de cor. Do que tu vai entregar. Exemplo, o cliente tem uma casa verde. E aí ele vai querer no cinza, só que daí ele tem a ideia daquilo ali na cabeça. Ele não consegue enxergar o cinza, né? Consegue, o Gustavo faz essa simulação, eu também faço. Mostrar pra ele, ó, eu posso fazer no cinza aqui pra ti, olha como é que legal que ficou. Ou no marrom, olha que legal que ficou. E aí em cima daquilo ali ele consegue visualizar as ideias que talvez ele ache mais bonito ou que talvez fique melhor para o ambiente dele, né? Uma vez era só. Eu lá atrás foi a primeira vez que eu tinha visto, eu digo, caraca, meu. Começou, a gente sempre, os testezinhos de cor na parede, isso a gente sempre fez, desde sempre, né? Que é o resultado certo e final, né? Mas essas ferramentas, né? Antigamente a gente começou com um programinha da Coral que o pessoal nós tinha que bater foto com aquelas máquinas fotográficas digitais. Cybershock, aquelas lá? E a gente trazia o computador e mascarava tudo bonitinho, trazia o cliente para a loja, fazia simulações no papel, imprimia. Só que não era uma coisa fiel. Não ia ser fiel. Hoje não, hoje o próprio cliente tem o aplicativo da Coral, né?
tu abaixa qualquer pessoa abaixa o aplicativo e tu quiser fazer, tem a paleta de cores ali da Coral e tu faz a simulação de cor de Então, qualquer ambiente. é só entrar lá no site da Coral, baixa o app, O app. tira foto da sua parede. Não precisa mais nem bater foto hoje, é vídeo, ó, é ao vivo. Tu abre a câmera assim, já vai trocando, ó, eu quero fazer a cor nessa parede aqui, e tu já vai trocando ao vivo mesmo, ele já faz o recorte e já vai trocando. Então, aí, ó, tá pensando em trocar tinta, ver uma parede nova, ter uma casa nova só com a parte de revestimento e pintura, já testa lá. Já entra no site da Coral, já vê se já faz ao vivo ali. Depois é só entrar em contato com o Zanata lá e com o Mauro pra fechar os dias que vai ser a pintura É isso aí. e pegar a cor. É isso? É isso aí. É isso aí. O ambiente tá novo. Muito bem. Então, fazer melhorar ainda mais. É só clicar aí na tela, aponta o celular para a tela, pega o QR Code que já vai levar lá para Primacor e também depois já para Coral. Aí já vai estar tudo lá. O Zanata já deixa tudo organizado para nós aí. Já coloquei no teu aí. Tá bom. Tudo bem. Bom. Mauri, agora é contigo. Conta para nós aí como que nasceu a MC Soluções, de onde que veio essa paixão pela pintura? Foi dele tanto limpar Huck? Não. Essa daí é uma... Minha história, ela é meio longa, assim, né? Eu comecei na pintura foi com 14 anos, cara. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar com meu padrinho, tinha uma empresa de pintura. Eu comecei a trabalhar com ele. Não, foi antes, índio. Com 14 eu comecei a jogar vôlei. Foi com 12 anos. Com o Vargas. Comecei a trabalhar com ele na época. Sabe como é que é o ajudante? Era lixar grade, né? É o que tinha pra fazer. Eu sei, eu vou. Eu fazia, era lixa, meu Deus do céu. Aí, depois eu comecei a jogar vôlei, fiz categoria de base, joguei até os 19. E aí, sempre nas férias, eu ia trabalhar com o pintor. E então, o pintor foi a minha primeira profissão que eu aprendi, foi o pintor. Aí em 2000 quando eu tinha 19, nem sei que ano que foi isso daí. Aí eu fui pro Rio jogar, aí depois eu tinha ido para São Paulo uns anos antes, aí voltei, fui de novo, aí depois quando eu fui pro Rio... Jogar vôlei. Jogava vôlei. Na época eu fui pra seleção militar, lá me levaram pra lá. Não podia dizer que não, o exército chamou. Aí, não é convidado, é convocado, né? Quando eu voltei, eu disse, cara, eu quero dar um time, cara. Eu quero ficar um pouco em Bento, senão o cara ficava que nem mala de louco, né? Que nem diz, né? Cada pouco num lugar. E aí eu disse, não, eu quero ficar um pouco em Bento. Aí eu resolvi ficar em Bento. Eu disse, vou ficar aí por aí. Tinha propostas até para ir para outros lugares e tal. Aí eu disse, não, vou ficar por aí. Aí saiu o convite do rugby. Que ano que tu começou no rugby lá? Foi em 2010, 2009, 2010, por aí. Aí fui lá treinar com a galera, lá tinha já uns amigos. Lá eu eu voltei a ter contato com o Esperoto. Perfeito. Aí eu tava por aí, sem fazer nada, o Esperoto, Mauri, tu não quer começar a vir guiar com a gente na aventura? Aí eu disse, cara, eu gosto disso. Aí comecei a ir pra aventura com ele lá, comecei a descer o rio lá no Harding, comecei a ir pra montanha, pegar esse negócio das cordas aí também. Aí o Esperoto disse, vou te fazer uma proposta, tu não quer começar a trabalhar comigo todos os dias de alpinista industrial? Eu disse, eu tô dentro. Aí comecei a trabalhar com ele, trabalhei 2009 basicamente até 2014. Direto nessas funções de alpinismo industrial. Aí eu aprendi toda essa parte da segurança, esses trabalhos complexos de acesso por corda, espaço confinado e tudo mais. Só que daí também me cansei, né? Aí fui fazer vestibular de engenharia, passei no vestibular de engenharia, comecei a fazer engenharia. Em 2 meses eu falei pro Fabiano, Fabiano, tô saindo fora, vou trabalhar com um projeto. E aí fui trabalhar na parte de engenharia. Aí saí, acho que eu fiquei 6 meses. Aí
Eles vieram me buscar de volta, mas dá para ir para trabalhar na parte de engenharia. Aí trabalhei até 2018. E aí isso conciliando o trabalho de projeto e engenharia com o rugby. Aí só que em 2018 eu tive que me mudar para São Paulo em função da seleção. Aí fui para lá, fiz uma temporada, só que daí eu já tinha filha, já tinha família e o esporte não remunerava o suficiente para mim levar a família, levar a família e tudo mais. Aí eu voltei para Bento. E comecei, aí fui lá trabalhar com o Fabiano e tal, né? Um dia falando com ele, eu disse, cara, eu vou montar uma empresa para atender esse gargalo aí que ficou aí. Porque toda semana ligavam pessoas para ele, clientes, solicitando esse tipo de trabalho, que era o trabalho em altura, o acesso por corda. Ele disse, cara... É porque daí nessa época ele já não fazia mais, ele estava só focado no Parque da Gasperi. Isso. Aí eu disse, eu vou montar uma empresa e vou atender esses clientes aí. E que ano era isso? Final de 2018. Metade para final de 2018. Dele, eu te apoio. Ele disse, pode abrir essa empresa, até, cara, isso aí que ele fez por mim, eu sempre digo para ele, é uma gratidão, assim, que às vezes nem os pais fazem, assim, né? Ele disse, vou te dar os clientes, tu vai pegar todo o equipamento aqui comigo, o que tu precisar de assessoria, eu tô aqui. A confiança, né? A confiança. Aí eu disse, então, fechou todas. Aí abri a empresa, mas ele me disse, cada trabalho que tu fizer, tu guarda R$100 para te comprar os teus equipamentos. Porque eu não queria te emprestar a vida inteira, né? Não, mas tá certo? É o óbvio, né? Uhum. Aí foi aí que eu montei a MC Soluções. No começo foi voltada mais a esses trabalhos de acesso por corda, fazia poda de árvore, fazia espaço confinado. Limpeza predial. Predial, fazia essa parte aí. E durante esse processo apareciam os serviços de pintura, alguma coisa de pintura aqui, pintura ali. E aí eu trabalhando na obra eu via que ali tinha um grande potencial. Outra lacuna ali, ó. Outra, e talvez um serviço não tão arriscado. Sim. Né? Porque uma coisa como empresa é eu contratar pessoas para fazer uma pintura, na questão de responsabilidade. Pisando no chão, estando ali, né? Outra coisa é eu colocar o cara pendurado a 20 metros de altura aí. Lá, ou o cara entrando dentro de um buraco, ou, sabe? Confinado, né? Que são serviços de extremo risco. Então eu comecei a focar mais para esse lado, pensando como empresa. E pensando também uma questão de crescimento também, segurança. Né? Segurança isso, para o funcionário e para mim também, né? Tipo, não vou querer fazer isso aqui o resto da minha vida, né? Tem um serviço que são serviços muito bem remunerados, mas eles têm um risco. Sim. Né? Por mais que tu tenha todos os cuidados, faça toda a preparação, esteja o equipamento dentro da norma, tudo ali, tem alguns fatores que eles não são mensuráveis e tipo pode acontecer. Aí eu comecei a focar mais para esse lado. Aí quando eu entrei na parte da pintura, aí eu vi uma outra lacuna, que é o quê? O que tu entrega para o cliente, né? Como produto, como serviço e como uma experiência, né? Hoje tu pensa, eu vou falar para ti, tu pensa em contratar um pintor. Eu tenho que pintar minha casa aqui, o cara vai vir, eu tô morando dentro da minha casa e eu preciso pintar tudo aqui, mas tem tudo. Vou ter que ir para um hotel. Então, eu tenho tudo, os móveis, eu tenho tudo, o cara vai me estragar tudo, cara, o cara vai me sujar tudo. É uma visão que se tem. Tu já tá com porcelanato, que nem aqui, já tô com carpete, já tá com tudo. Isso é uma visão que se tem. Eu disse, cara, mas existem ferramentas, existem produtos pra gente fazer tudo sem estragar nada do cliente, né? Que é o que eu bato na tecla com os guris que trabalham comigo. Eu digo, cara, nós temos que isolar tudo aqui, cara. Vamos passar papelão em tudo, vamos isolar com plástico todos os móveis, tudo. É mais fácil e mais barato isolar do que comprar um móvel novo, um porcelanato e instalar um... E daí eu brinco, eu digo assim, o cliente contratou a gente para pintar as paredes e o teto.
Nós não vamos pintar o chão para ele e os móveis de graça. É isso aí, né? É uma Tem a querer, porque é uma brincadeira. extinta. Não, é uma brincadeira, mas é uma coisa que eu vejo que muita gente não tem esse cuidado. Mas tu sabe que é brincadeira, mas é o óbvio, né? Mas assim, a média é muito baixa, né, Mauri? Eu venho aí desde 2007 a 2016 só em obra e loja do Brasil inteiro, dentro dos planejados, fazendo casa, cor, enfim. A gente passou por N situações e agora tu traz essa parte realmente. Sim. Quando ia fazer até mesmo as próprias lojas. Ou não pode ter nada. Quando ia fazer troca, então, eram os instaladores da marca que iam lá, forravam pro cara vir da pintura, chegar e fazer. Porque esse cuidado que tu tem, muitos poucos têm, né? É, isso aí. E essa uma lacuna que eu disse, cara, eu penso assim, eu prefiro pagar um pouquinho a mais e eu não me incomodar, né, Exato. do que pagar um pouco a menos e eu ter um estresse o resto da minha vida. Porque a tinta onde ela caiu, em alguns lugares tu limpa, em outros lugares tu não limpa, né? Exato. E aí o que acontece? Quando eu normalmente chego nas obras, vou fazer uma repintura de uma casa, eu já faço uma vistoria para ver como é que tá a situação, exemplo do chão ao redor da onde a gente vai fazer uma pintura externa. Porque normalmente eu vou chegar lá e vai estar sujo. Aí eu faço o quê? Eu já mostro pro cliente. Eu digo, olha aqui. Isso aqui Era sujo da outra já pintura, tá né? aqui. Eu até vou usar como exemplo a própria casa. Numa hora e veio pra cá, tinha partes da casa que já tava com porcelanato. Farrapos já tinha vindo, nós já tinha instalado porcelanato. Daí o Mário chegou, primeira coisa, varreu Isso. tudo, limpou pra conseguir observar o que já tinha lá. Isso aí. Daí eu pensei, cuidadoso ali. Aí depois já apareceu com aquele salva-piso, acho que isso aí. já forrou tudo onde ia colocar. Os meninos chegaram aqui, muitas vezes pareciam até uns médicos, né? Porque chegavam ali tudo forrado, parecia uma sala de cirurgia, não era um ambiente pra pintura. Não, mas é o básico, né? O básico é isso daí, a gente cuidar do bem do cliente, né? O cliente, eu vejo por mim, cara, o que eu conquisto é suado. O que tu conquista é suado também. Eu não tenho o direito de chegar lá naquilo que tu construiu e depredar aquilo que tu construiu, né? É óbvio, né? O máximo que a gente tem que ter é o cuidado para não estragar nada do que o cliente tem, né? Mas como eu disse, a média é baixa. Existe um paradigma que a gente diz, né? Que quando a gente pensa em pintar a casa ou fazer qualquer reforma, começa já a suadeira ou medo, porque sabe que vai acontecer alguma coisa, né? E essa nova modelo, eu digo assim, nova versão que está vindo, os pintores mais novos, perceberam essa exigência do mercado de hoje de fazer todo o isolamento, cuidado do patrimônio das pessoas. Os clientes começaram a exigir isso mais e eles perceberam esse novo mercado. Então tem muitos clientes que pedem para mim, Gustavo, eu não me importo quanto vai custar. É isso aí. Eu só quero que a pessoa que tu me indicar seja cuidadosa, que não me estrague as coisas que eu tenho dentro de casa. Exato. E eu estava lendo esses dias e comecei a pensar, inclusive nos nossos negócios e aqui por causa da casa também, né? E aí me saiu a questão que é o que vai casar aqui com o que vocês trazem. Que é o quê? No momento que eu coloco o meu propósito, o que eu quero ser, o que estou fazendo ali, mas que eu coloco em ação o cuidado que eu tenho que ter no ambiente, automaticamente mostra o descuidado dos outros. Então não é, muitas vezes, quer vir aqui para fazer foto, para deixar tudo bonitinho. Não, é o cuidado, é o que realmente precisa ser feito e era o que precisava ser feito há muito tempo atrás. Né? Digamos assim, toda a pintura, toda a casa que fosse pintada, tinha que ser feito isso. Isso aí. E daí por tu mostrar isso, eu notei, como agora vocês falando, eu lembrei ainda mais. Tu mostrou isso, que é o teu ser, aquilo que tu tá fazendo, teu cuidado, automaticamente mostra aquilo lá. E com certeza aqueles pintores, Renato, que tu traz, que lá atrás não faziam esses pintores novos, com certeza esses novos estão tendo muito mais trabalho, estão ganhando mais, o valor é muito maior, a experiência para o cliente é muito mais positiva. E não é que o outro pinte mal, não, mas mostrou o descuidado que ele tinha em alguns pontos. Isso aí. Isso aí é uma coisa interessante, porque eu já venho usando esses materiais
Cara, foi que eu sempre busquei informação, assim, né? Me especializar em alguma coisa. Tem uma parte também dos efeitos decorativos que eu tô sempre em cima do que tem de novidade, dessas coisas aí. Então eu sempre busquei muita informação. E eu via esses padrões de isolamento, de cuidado em outras obras que não eram aqui, né? E eu comecei a fazer isso aí, cara, foi em 2019, né? Hoje é uma coisa que todo mundo fala, tá normal, tá Hoje é o básico. Eu lembro que uma Mínimo, vez né? Mínimo, né? uma vez eu fui pintar um apartamento no centro, e aí isso aí foi em 2019, 2020 no máximo, tá? Eu fui pintar um apartamento no centro, daí tinha os quartos lá, tudo bonito, cara, um negócio assim, ó, coisa linda de se ver. Aí eu tinha conseguido já esses materiais de isolamento, assim, né? Bom, eu fui lá, cheguei bonitinho com a fitinha lá, estraguei, puxei o plástico, ajeitei tudo. Aí um cliente chegou e olhou e disse: caramba, meu, tu parece aquelas obras dos americanos. Eu disse, mas é uma referência que, né, que já na época já foi um diferencial, né? E agora traz a questão da inovação e de materiais diferentes, né? Aqui na própria casa, ali no Colab, né? Quando tu foi pintar o Colab, tu fez o Colab, pintura normal, parede, teto, enfim. E aí tinha uma área dele, que é onde tá a TV, para quem não conhece ainda, pode vir para casa para conhecer. A Farrapos já tinha mandado para cá o Diori. É isso aí, né? O revestimento Diori. Só que ele tem uma aplicação, o Mauro vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele tem uma aplicação diferente ali. Só que já tinha o porcelanato, o teto já estava pintado, as paredes laterais, a esquadria ali da Valen já estava aplicada, estava tudo ali. E a pedra do caminho também ali, a lareira instalada, Tava tudo pronto. ali, tudo prontinho. Só faltava entrar o Diori. Tanto que isso foi porque a Linara lá disse assim, Juliano, o Diori é o último Isso que aí. nós vamos colocar ali. Eu, tá bem, então vamos fazer o resto e isso aí. vim pra cá, né? Aí quando começou a aplicação, aí eu disse, cara, olha o cuidado, o detalhe que tem que ter, porque... E aí foi uma coisa que tu teve que estudar pra fazer a aplicação, porque não tinha aqui em Bento alguém que aplicasse. Não, aqui em Bento eu não conheço quem faça isso daí. Até na primeira, acho que nas primeiras reuniões que a gente teve, Sim. aí o pessoal comentou que eu era o responsável pela pintura, a Linara já, eu tenho um material novo para ti. Tu gostaria? Eu disse, gostaria. Daí a gente fez um treinamento e isso aí é um diferencial também e é uma grande tendência, né? Que a gente vê bastante desse tipo de material cada vez mais em ambientes de reforma, onde a arquiteta ela pensa um trabalho diferente. Isso aí é uma coisa que está bem alta. Tu aplicou ele na parede, né? Tu já chegou a aplicar ele em piso também? Não, porque ele piso tem não. ele tem a gramatura diferente ali para piso e toda essa parte. Ainda não cheguei nessa etapa aí. Mas logo vai. Logo Nessa vai. etapa aí ainda não. Até eu conversei com essa semana com a Linara e vai aparecer um... Se ela não me mostrou ainda esse material, viu, Linara? Esperando. É isso aí. Não, isso mostra realmente, tipo, até a própria casa já trouxe isso. Então é um material exclusivo que ela tem em Bento. Já tinha quem fazia aplicação para ela lá em Farroupilha, mas aqui na região não tinha. Então o Mauri veio, ela viu todo o cuidado que tu teve nos demais pinturas, tudo disse, opa, é detalhista, é cuidadoso. Então vem cá, vale a pena eu chegar nele, conversar com ele, explicar como funciona, ver se tem interesse, se faz sentido para ele também pegar um outro revestimento, uma outra aplicação, fazer treinamento, colocar lá e agora é só conhecer, é só vir aqui para casa e conhecer. Tem no banheiro dele também, não tem? Banheiro também, o banheiro feminino. No feminino. Foi aplicado uma outra textura também de pedras naturais. Muito bem. Bem legal, sim. E aconteceu até no último mês aí uma situação legal, assim, eu vejo como legal para mim, né? Um parceiro meu que ele trabalha com iluminação, iluminotécnica, ele fez um restaurante e aí... Pode dizer o nome do restaurante. Vou mandar um abraço ali pro meu amigo do Vai Mais BG, o Fernando. O meu amigo eletricista estava fazendo esse projeto. E é um projeto totalmente diferenciado, assim, né? De muitos detalhes, Quem que era o eletricista?
É o Guilherme Zatti. Eu vou ficar assim incomodando vocês. Pode falar, tem que dar... Prolux. Quando o cara é bom, pode falar o nome dele. A Prolux. Ele fez um projeto ali fantástico. Aí precisava fazer pinturas diferentes, assim. Não era simplesmente vir e pintar. Era detalhes aqui, outro detalhe ali. Fitas de LED para tudo que é lado, perfis e tudo mais. Ele, Mauri, tu vai precisar vir pintar para mim isso aqui. Daí ele disse, só que tu vai ter que fazer o orçamento e mandar pro cliente lá. Aí eu fiz o orçamento, olhei tudo o que precisava fazer, mandei o orçamento pro cliente. Pro Fernando. Pro Fernando. Daí o Fernando falou pro Zatti. Na época eu não tinha nenhuma relação com ele assim. Ele falou pro Zatti, Zatti, tá meio caro e tal, né? Daí o Zatti falou, não vamos essa. Daí ele disse, mas tu vê, né, o outro cara lá e tal. Daí o Zatti falou, tá, então assim, ó, eu ver quanto que o outro cara fez, eu vou pagar a diferença do meu bolso, porque eu não quero que venha outro cara me estragar o meu serviço. Pelo menos assim. Olha, confia ou não confia no trabalho? Aí o Fernando, então manda o cara fazer. Aí quando eu cheguei lá pra fazer o serviço, aí cheguei, aquele padrão, isolei, porque o serviço dele era um... Tava o salão todo aberto ainda. E o serviço dele é extremamente detalhista, assim, né, da alumínio técnica. Cheguei, isolei tudo, botei papelão pra tudo que é lado, fita, isolei todos os perfis, assim, aí o Fernando chegou, ele não me conhecia, ele disse, esse aí é o pintor, ele entrou assim, olhou, ele disse, caraca, meu, agora eu vi a diferença. Tá aí a diferença do... Ele disse, tá aí a diferença. Não tinha nem pintado ainda, Não tinha né? nem pintado. A pintura, as armas. Ele disse, agora eu vi a diferença, o porquê que Exato. eu tô pagando um pouco a mais, né? É aí que tá a grande sacada, né? É isso aí. Cara, é perceptível, é muito percebível. Tanto lá com o Zanata, quando a gente vai lá, vai fazer entendimento, conversa com o Felipe, conversa com eles, tu já vê ali, né? E é aquela coisa, mostra a falha e o que os outros deixam de fazer, né? E Aí, tudo bem. No final dessa jornada aí, o Fernando me apelidou, me fez um apelido. Ele disse, cara, eu vou começar a te chamar de mão de fada. E ele disse, porque ele disse, cara, a tua mão, velho, tem uma precisão, tipo, onde tu encosta ali, cara, qualquer outro vai fazer. Ei, Mauri, tu podia ter... Não, eu vou Não falar. podia ter falado isso aí. Pra nós, né? Agora eu vou comprar umas asinhas pra ti. Aonde ele disse, aonde tu encosta ali, cara, tu faz mágica. Ó, já tem até onde usar fantasia agora, vai ter o baile lá no Aliança. Vou de fadinha. Vai de mão de fada. Vou de fada. E aí teve uma outra questão que daí depois ele me falou, que é a questão, ele disse, ele já tinha passado uns 3, 4 na obra, assim. Aí o cara foi fazer um paredão pra ele lá de massa corrida. Aí o cara fez um paredão inteiro assim pra preparar a pintura do grafite. Uhum. Aí o cara foi lixar, ele disse, cara, o cara lixou tudo na mão, velho. Ele lixou tudo na mão. Tem um equipamento. Eu sempre investi em equipamentos, né? E um dos primeiros equipamentos que eu investi foi numa lixadeira que não fazia pó. Então hoje a gente vai fazer uma parede dentro de uma casa, ou vai fazer um concerto que precisa fazer massa corrida, a gente lixa e não faz pó. A pessoa não acredita. As pessoas não acreditam, mas daí o Fernando disse, cara, o cara veio aqui, ele tapou de pó, tudo inteiro, tava tudo cheio de pó. Ele disse, tu fez tudo ali, eu não vi um pó, cara, não vi sujeira na obra contigo. É isso aí. Ele disse, aí tá Ó, a sacada. E isso, o que vocês trazem nas histórias de vocês, na questão da empresa, e isso mostra quem são vocês. E indo para essa parte, a gente começa a pensar na questão cultural, né, que está impregnada na empresa. Então, quais são os pilares da Casa Design na questão cultural? É criar, inspirar, conectar, inspirar e criar, nessa ordem. Eu vou trocar a ordem aqui, não posso trocar ela. Então, primeiro a gente conecta com clientes novos, com pessoas novas. Eu inspiro elas, né? Eu também sou inspirado por elas, por exemplo, pelas histórias de vocês. E depois eu vou para a parte da criação. E por vocês estarem como multiplicador, certamente algum de nós ou os outros multiplicadores que indicaram vocês, as pessoas que conversaram, enxergaram essa questão cultural em vocês e na empresa de vocês, né? Então, fale um pouquinho sobre essa questão e o que esses pilares do conectar, do inspirar e do criar conecta lá
com a empresa de vocês? Vem algum insight aí? Essas perguntas difíceis, né? Modernas, né? Na verdade, a gente trabalha, né, com essa questão aí de conectar que a gente falou antes. Né? Uma coisa conecta a outra, o nosso trabalho depende do trabalho dele, depende do trabalho do outro, é uma sequência e todo mundo se conecta ali, né? E conecta também com o cliente e resulta no trabalho final, né? E esse trabalho de conectar que a gente faz e cada um faz a sua parte, que transforma a nossa obra, nossa cidade e nossa região, né? Então cada um faz um pouquinho, né, de conexão, desse relacionamento todo, né? Criar e inspirar, a gente sempre tenta se inovar, né? Com os materiais novos, tanto... Porque sempre digo, né? A parte da pintura. A pintura, ela tem 2 objetivos principais, né? Que um é proteger, né? Que é a parte da impermeabilização e tal. E a outra é embelezar, né? Então, o nosso trabalho, a pintura, então ela protege das intempéries, de outras coisas, e nos proporciona nós embelezar os ambientes, né? Tanto com cores ou o tipo de acabamentos que a gente tem. E também tem a parte aí das pinturas decorativas, que as pedras naturais estão hoje começando a voltar, né? Porque antigamente se tinha e tinha um outro nome e agora começou a voltar com... E com tecnologia bem avançada. Tecnologias diferentes, outras opções. Anos atrás nós tivemos o cimento queimado também, que virou febre, que antigamente também se fazia muito. Isso. Né? Depois parou e agora... Isso aí são inovações, são modas que vai passando do tempo, né? Então, essa questão de criar e inspirar a cor, ela é fundamental, né? Então, a gente está sempre inspirando as pessoas, os clientes que vêm lá na loja, nos pedem dicas, aqueles que não têm um suporte técnico de um arquiteto, né? Um exemplo, a pessoa vem lá pintar um quarto, vem pintar a sua casa por fora, a gente tem que ter também o conhecimento que a tinta, a cor, pode criar e inspirar as pessoas a transformar os ambientes, né? E a gente precisa do pintor também lá para fazer a execução e também inspirar, né, as pessoas. Enfim. Essa parte de conexão, assim, eu vejo, para mim, assim, em relação à casa e em relação a clientes, primeiro ela parte do contato, né? A conexão, o cara fazer a conexão com o arquiteto, conexão com a casa de tinta, conexão com o cliente. Que gera um relacionamento. Depois que a gente entra na casa do cliente, a gente começa a ter uma conexão direta com ele ali, né? Eu falo por mim isso. Eu tô ali trocando ideia todos os dias e tal, e falando e executando, acaba criando essa conexão, e aí entra a parte do criar e inspirar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu sou um cara que eu gosto de dar ideia. Criativo. Eu gosto de dar ideia. E eu tenho as ferramentas as ferramentas que eu digo pessoais, não é ferramenta de trabalho, as ferramentas pessoais para dar algumas soluções e talvez inspirar o cara a fazer uma outra coisa. Por exemplo, como eu trabalho bastante com efeitos decorativos, cara, eu acho que tem não sei se tem algum efeito decorativo que eu não faço, né? Aí eu falo pro cliente, pá, cara, olha que legal, né? Quem sabe? Bonito aqui, isso aqui. E já que estou se a gente fosse fazer essa parede da cabeceira da tua cama aqui, a gente fosse fazer um efeito aveludado, tu conhece? Ele, nunca vi. Então vou te mostrar. Aí entra a parte do inspirado, aí eu mostro pro cliente, ó, a gente tem esse efeito aqui, ele imita como se fosse um veludo. Sabe como é que é um veludo? Não, o veludo, se tu passar para um lado, ele fica com brilho, se tu passar para o outro, ele fica meio opaco, ele parece um veludo. A gente pode fazer ele em... Quantas cores dá para fazer?
mas é um, bastante ficou. mas é umas 200, 300 cores, né? E a gente consegue acertar isso daí. E se fosse fazer aqui na parede da tua churrasqueira um cimento queimado assim, assim, assado. Se fosse fazer um concreto polido aqui, um efeito mármore, eu sempre tento, porque como a gente trabalha bastante com obras e está lidando com diversos projetos, a gente sabe mais ou menos o que ficaria legal num lugar ou ficaria legal num outro. Às vezes o cliente não tem essa informação. Sim. A gente acaba plantando a sementinha nele, inspirando ele a fazer alguma coisa diferente na casa dele para criar um ambiente diferente. Então vamos pensar assim, ó, conexão, inspiração e criação é que nem banho, tem que tomar todo dia. Dentro das nossas empresas é isso aí. É isso aí. Então o pilar da cultura da casa é justamente isso, conectar, inspirar e criar. E assim foi as primeiras conversas com vocês também. Embora já tivesse relacionamento, já conhecesse vocês, o Zanata eu conheço há mais tempo, o Mauri depois lá por causa do raft, por causa do rugby, por causa dos acessos de corda e rapel que a gente fazia. E o Zanata lá, quando eu ainda vinha, só passear pra cá e fazer festa, na época de piazada. Não vamos falar de festa. Não vamos falar de festa hoje. Hoje vai ser outro episódio pra nós falar um pouquinho de festa. Trazer outras pessoas aí. Tem alguns na lista aqui pra nós trazer. Dentro disso, entrando nessa parte, falamos de cultura, falaram das empresas de vocês, o que vocês visualizam ou sentem que a casa pode e deve fazer? Que insight que traz a casa para vocês na questão de fortalecer as empresas, as marcas de vocês? O que vocês podem e devem fazer com a casa, através da casa, com a casa, para fortalecer as empresas? Primeiro, até não sei se tu lembra, ano passado eu tentei ver contigo se o espaço já está pronto, né? Então, isso, tu ia fazer uma convenção, alguma coisa assim, né? A Coral nos proporciona isso também, né? De dar esse suporte, de trazer as inovações, né? Então a casa para nós seria um lugar muito bom, muito legal de a gente trazer as novidades no ramo de pintura, né? Perfeito. Todos os anos a empresa ela lança novos produtos, né? Inclusive a gente vai de novo, eu acho que eu e o Mauro nós vamos de novo para a feira lá, Expo Revestir, que tem os fabricantes de tinta. É enorme essa feira lá em São Paulo. Mês que vem a gente vai lá, com certeza já vai ter os lançamentos do ano. E durante o ano a gente consegue trazer um profissional da Coral para mostrar as novidades de pintura, das tintas, dos produtos, para nós. A feira vai ser em março, mês que vem. Em março. Tá. E eu conseguindo trazer esse profissional para cá, a casa seria o ambiente ideal para a gente conseguir. Então já coloca na tua, já chega lá e já conversa com eles, já pode programar aí para junho, julho, dá para fazer abril, enfim, tá? Já programa isso. Mauri. Eu vejo como a casa como um portfólio tátil. Um catálogo tátil. Para experienciar mesmo. Isso, porque a gente faz diversos trabalhos e tu não consegue mostrar, eu não consigo levar o exemplo, tu quer fazer a tua casa, eu vou te levar na casa de outro cliente para mostrar o que foi feito, né? E nem lá na Prima Cor tem parede suficiente para colocar tudo não, dentro. Aqui a gente consegue trazer o cliente para um ambiente onde a gente tem diversos elementos, né? Que foram executados através de produtos e processos de pintura. E aqui ele consegue visualizar, não, é isso aqui que ele está me vendendo. Né? Na verdade, a gente tem as amostrinhas, né, que a gente fala, né? A amostrinha de cor é uma coisa pequenininha. Aqui a gente tem a real aplicação do produto. Né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente estava ainda em obra, ali no Tendências, que é o primeiro ambiente, quem não conhece a casa, o Tendências é o primeiro ambiente, é onde tu vai entrar e a parte da inspiração e da criação tá dentro, porque tem a materioteca, onde dá para ver todos os produtos e serviços, logo na entrada tu já vai poder fazer o teste de estilo para te ver qual é o estilo que tu tem através do refresher da plataforma. Ali já tem os moodboard montado com as cores, porque cada estilo, né, tem as suas cores. E na parede, antes de estar pronto, o Mauri veio aqui e colocou lá 2 tons de verde.
que era o que ia lá pra dentro do collab na parte do office. Cara, não tinha uma pessoa que não chegava aqui, ou o arquiteto, o cliente final, estava visitando a casa, vindo para ser multiplicador, que olhava para aqueles verdes. Cara, olha que lindo esse tom de verde. Qual que é? Até eu ia pedir qual a referência dessa cor. E disse, ó, meu, fala com o Mauro, vai lá com o Zanata, dá uma ida lá, mas é com eles. E onde que vai ser aplicado vai ser aplicado no collab? Em todo o collab? Não, vai ser aplicado só ali no office. Então, é uma dificuldade que se tem para conseguir ver. Então, aqui a gente tem várias paredes com várias tonalidades, várias pinturas, várias tintas, vários padrões diferentes, além dos moldboards. São 15 estilos que tu pode fazer ali na entrada da casa. Agora, pensando na trajetória empreendedora de vocês. Zanata traz aí desde lá de pequeno, o Mauro também com 12 anos estava trabalhando com o tio, né? O meu padrinho. Com o padrinho, na pintura. Um bom amigo? O Vargas. O Vargas. O Vargas. Então, pensando nessa trajetória de vocês, agora eu vou complicar um pouco. Em uma palavra que defina a trajetória empreendedora de vocês, qual seria? Qual é essa palavra? Eu diria resiliência. Não pode copiar. Pode copiar, vai. Ele perguntinha para ir primeiro. Beleza. Vai lá. Cara, a minha trajetória é trabalho. 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 Mão na massa. Mão na massa. Muito bem. Uma inspiração que a casa trouxe ou traz para vocês? Esse é aquele momento de pensar. Esse é o momento que vai cortar, né? Não, esse não corta não, deixa eles aqui, ó. Pra mim, o que a casa traz pra mim é conexão só. Conexão. Basicamente é isso daí, é conexão. Pra mim é novas experiências, né? Experiência boa. Experiência. Tá bem, então a gente já tá aqui se direcionando pro final da nossa conversa. Então, para nós indo pro final, finalizar isso, vamos pensando aí. Um filme, um livro, um episódio, até mesmo outro podcast, né, que vocês podem dar como dica para quem tá nos escutando. Para mim, o livro mais... que foi um livro, diria, um dos mais importantes que eu já li aqui, foi o livro do Transformando o Suor em Ouro. Do Bernardinho. Do Bernardinho. Esse livro aí eu li ele quando eu tinha 15 anos, eu acho. E esse cara aí mudou a minha vida, cara. Conexão com o vôlei? Sim, principalmente pela conexão. Claro, na época eu jogava vôlei, mas ali me mostrou que o que diferencia uma pessoa Tu lembra? bem-sucedida uma pessoa que tem resultado de uma pessoa que não tem resultado é o trabalho. Excelente. É o trabalho. Isso aí, ele é relacionado ao esporte, ele é relacionado à empresa, ele é relacionado a tudo. É o trabalho, o quanto tu coloca de energia em cima daquele propósito que tu tem, que faz a total diferença. O que mais me chamou a atenção nesse livro em específico foi a parte onde ele fala da roda da excelência, que é todo o contexto de como tu vai conseguir a excelência dentro de qualquer âmbito da tua vida, pessoal ou profissional. Muito bom. E esse livro, ele conta a história de um ciclo olímpico, né? Primeiro um ciclo que não foi o vencedor e depois o próximo que foi o ciclo olímpico o vencedor. E ali mostra muito a retirada das pessoas da zona de conforto, né? Uma estratégia fantástica que ele utilizou, né? Imagina tu ter os melhores do teu esporte, tu tá comandando os melhores do teu esporte. Cara, para eles, né? Eles já são os melhores, só que... E tudo em alto nível ser melhor ainda. Isso. E aí como tu fazer para tirar mais daquilo ali, né? E trabalhar em equipe, né? E trabalhar em equipe, mas enfim, tem uma cena, uma passagem do livro que ele conta, não me lembro para que cidade que eles foram, e eles chegaram e o Bernardinho, nós temos que treinar. Não sei quantas horas eles viajaram, disse, nós temos que treinar. No hotel. Não tem ginásio, não tem nada aqui perto que a gente pode treinar. Não, então beleza, então a gente vai treinar no pátio do estacionamento ali. Os caras, tiveram que tirar os carros, né? No pátio do estacionamento, nós vamos treinar. Para o que justamente eliminar o ego, eliminar qualquer coisa. Não, a gente não é melhor do que ninguém, a gente não ganhou nada.
É só o trabalho que vai, esse trabalho que vai fazer a gente Melhor. conquistar alguma coisa. Excelente. Uma dica, Zanata. Eu vou dar uma dica aqui que é um clássico de quem trabalha com a administração e economia, né? O Pai Pobre e o Pai Rico. Pai rico, pai pobre. É, É isso aí. É. É bom. do Robert, né? É isso. Esse livro eu li lá na faculdade e foi o que me motivou a sair de ser CLT, né? De ser empregado. Porque ele fala muito da corrida dos ratos, né? Que a maioria das pessoas vivem, né? Fica. É naquela roda que tu vai trabalhando, recebe o salário, gasta, volta a trabalhar e vive a vida inteira na corrida dos ratos, né? Então esse livro aí, ele é simples, é um livro pequeno e quem entender como sair das corridas dos ratos, com certeza o sucesso é garantido, né? É nesse livro que ele tem os dois pais, né? Que é um pai Isso, verdadeiro pai e o outro pobre. pai de um amigo, que daí era o rico, que tinha Exatamente. o conceito da... Muito bom. Era o pai dele que ele ganhava muito bem, mas não conseguia sair do nada. Ele tinha um pai de um amigo dele que era muito rico, que ele sabia investir, ele conseguia ele saiu da caixa e ele conseguiu ver que não é só trabalhar, né? Tu tem que trabalhar e investir uma parte do teu. Intencional, né? É. Você E isso propósito. tudo, eu falo isso porque é para te conquistar a tua liberdade financeira. E tu conquistando a tua liberdade financeira, tu consegue trabalhar com gosto nas coisas que tu faz, porque se tu começa a trabalhar por obrigação, É. tu começa a trabalhar com má vontade e aí É, exato. tu... Já a gente já trabalha, acredito que assim como eu, a gente trabalha naquilo que a gente realmente gosta, né? Sente Mas- prazer. Mas não é todo mundo assim. É, né? e aí chega mas mesmo assim, se tu não tá ajustado nessa parte, chega um momento que começa a pesar. E daí tu acaba até perdendo gosto por aquilo que então, tu imagina uma pessoa que tá lá como CLT ou enfim, tá empreendendo em algum ramo que foi para aquele lado porque pensou que ia dar mais dinheiro, né? Porque muitas vezes é isso. Até nós sair da faculdade, ir para a faculdade era isso. Qual faculdade que eu vou fazer? Opa, deixa eu ver primeiro quais as que dão mais grana, os amigos, os pais, os conhecidos que vai dar grana. Opa, essa aqui. Não é olhar e dizer assim, eu gosto de fazer tal coisa, olhar para si, né? Sim. E é muito bom esse livro também. Bela de uma dica. Vamos pra cima então nisso daí então. Vamos à liberdade financeira, né? Pegar a dica do Zanata aí. Senhores, eu quero agradecer vocês por estarem aqui conosco como multiplicadores, por terem vindo nessa primeira temporada, né? A gente vai ter outras conversas. Possivelmente a gente vai fazer isso na segunda temporada já específico com cada um de vocês, convidando outras pessoas ou alguém que tenha a ver com a empresa, o próprio Felipe como sócio, enfim. Nós vamos montar aí uma outra estratégia. Nesse primeiro momento era justamente isso. Conhecer vocês, conectar vocês com o público para saber quem são as pessoas e as empresas que estão por trás da Casa Design Serra. Então, quero de coração agradecer vocês aí e agradecer muito mais pelo que há de vir. Beleza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com dois amigos antigos, né? O Juliano mais ainda e esse ilustre mestre, figura, que tudo tem limite, né, Maurício? Isso é um ensinamento que eu passei pro Gustavo. Tudo tem um limite. Tudo na vida tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então esse vai ser o nome de um outro episódio que a gente vai fazer. Eu acho melhor não... Nós vamos fazer, mas daí fora, vamos botar outra, fora a casa. Vai ser só para nós contar do que tinha que ter tido um limite. Não, eu só agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto, desse network que a gente tem aqui. Só agradecer mesmo, cara, porque é muito legal estar no meio de tantas pessoas, tantas empresas de sucesso, tantas personalidades, tantas mentes que estão fora da caixa. Às vezes a gente está aqui conversando com um dos nossos multiplicadores, aí tu lança uma conversa, uma ideia, aí ele sai daquele mundinho e ele mostra uma outra realidade que está longe do que o exemplo que eu poderia pensar. E isso aí é
é uma satisfação poder trocar essas experiências com tantas mentes assim, né? Que só tem cara de sucesso aí. Espero que eu seja... E vamos continuar também, né? sendo e vamos ser cada vez mais. E eu faço um convite, o Mauro falou antes ali da zona de conforto, né? E faço um convite, na verdade, pra gente como ser humano e como profissionais e nas nossas empresas, a gente não sair da zona de conforto, a gente expandir a nossa zona de conforto, né? A gente sabe que depois da gente ter a zona de conforto, é onde a gente realmente se sente seguro, se sente confortável fazendo qualquer coisa. Por exemplo, vocês dois dirigem, né? Um momento da vida vocês não dirigiam. A primeira vez que vocês pegaram um carro, era aquela coisa que estava muito além da zona de conforto de vocês. Só que no momento que eu vou praticando, eu acabei aumentando a minha zona de conforto e o dirigir o carro ficou extremamente confortável. Faço isso no celular muitas vezes, ou prestando atenção em outra coisa, mexendo no rádio, conversando com a esposa, com o filho. E aí a gente sabe que tem zona de conforto, zona de segurança, zona de afanço. E o convite é nós ficarmos na zona de avanço, que daí dali para frente a gente expande a nossa zona de conforto e se sente muito melhor dos nossos negócios e inclusive na nossa parte financeira aí, né? Nossa liberdade financeira. Liberdade financeira. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado.